E o passo a passo de hoje é um tema bem básico, bem simples, que é sobre oração. Como fazer, o que falar na hora. Se você tem alguma dúvida ou alguma dificuldade sobre oração, eu tenho certeza que no final desse vídeo você não vai ter mais. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Isabela e eu tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto, passo a passo. Gente, a oração nada mais é do que o nome que a gente dá pra uma conversa que a gente tem com Deus. Uma conversa mesmo, sabe? Uma conversa de amigo, de pai e filho. Só que eu já vi muita gente falando assim que a oração não passa do teto, ou que não sabe orar direito, ou até a pessoa pedindo alguém para orar, um pastor, um padre, alguém assim, porque parece que Deus não ouve ela, só ouve aquela outra pessoa, sabe? Então aqui eu queria quebrar o primeiro paradigma. Não existe oração que não passa do teto. A sua oração sempre é ouvida. O que acontece é que talvez você não está ouvindo a resposta ou não está aceitando a resposta. E uma outra coisa que eu queria já quebrar aqui no início desse vídeo. Não confie nos seus sentimentos. Confia no que Deus falou. Porque você pode estar falando assim, ai, mas na hora que eu oro, eu não sinto que Deus ouviu. Gente, você não tem que sentir nada. Deus falou, pronto, acabou. Você tem que só confiar, porque sentimento é algo que a gente não deve basear nossas esperanças. Sabe por quê? Porque hoje você já tá triste e fala que Deus não te ouviu. Daqui a pouco você almoçou, comeu ali um hambúrguer, negócio, já veio aquela alegria, você já fala, já tô feliz, agora meu sentimento é de esperança. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, já tá triste de novo. Então assim, sentimento é uma coisa que não dá pra gente basear a nossa vida, porque sentimento vai e volta, passa, cada hora você tá de um jeito. Então confia na palavra. Deus falou, eu creio, acabou. E um verso para você deixar guardado aí para toda vez que você sentir isso é Jeremias 29:12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui já está muito claro que você vai orar e Deus vai ouvir. Fim da história, não confie no sentimento, é isso aqui e acabou. E eu sempre falo aqui no vídeo a questão de você separar um horário. Eu oro de manhã, quando eu faço meu devocional, que inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço esse devocional, e também oro à noite antes de dormir. Esses são os momentos específicos. Agora, durante o dia, quando você tá no trabalho, tá lavando louça, alguma coisa assim, e você começa a fazer umas orações tipo, Deus, me ajuda com isso, nossa, Deus, pediu, isso também é oração. Então, esse tipo de oração assim rapidinho eu também faço durante o dia. Agora, a oração da manhã, eu esquematizo igual eu vou te ensinar nesse vídeo. A oração da noite já é uma oração assim, eu já tô deitada, já tô indo dormir e começo a falar com Deus como que foi o dia, o que eu tô querendo fazer amanhã, aquelas coisas assim, uma conversa mesmo, e vou falando ali até eu dormir. Aí assim, como eu notei que de manhã, às vezes eu acordava bem lerdona e começava a viajar assim também na oração, eu decidi usar esse método aqui, que é assim, 5 passos. Primeiro você louva a Deus, depois você agradece, em seguida é um momento para você pedir perdão, em seguida, para você fazer uma oração intercessória, que é pedindo por outras pessoas que estão precisando. E por último, é que você vai pedir alguma coisa para Deus ou algumas coisas. Quando eu comecei a fazer isso, foi tão legal, porque a oração começou a ficar diferente. Eu não ficava toda hora falando a mesma coisa, só pedindo, reclamando, resmungando. Oh Deus, me ajuda com tal coisa assim, assim. Nossa, eu queria isso, queria aquilo, não sei o que. Não, é uma oração mais diferente. Eu tenho outros assuntos com Deus. Começando no louvor. O que é um louvor? O louvor é tipo uma homenagem que você faz pra alguém, né? São adjetivos, você fala o que aquela pessoa é pra você, você fala o que ela já fez, você relembra o que ela já fez pra você. Então louvar a Deus é mais ou menos isso. Sabe por que é muito legal você criar o hábito de louvar a Deus? Não é porque Deus precisa do seu elogio, porque Deus é Deus, Ele não precisa de nada. Mas quem precisa de louvor é você, porque quando a gente louva a Deus, a gente começa a lembrar quem Ele é. E aí você vai ver que quando você começa já a sua oração lembrando quem Ele é, você vai reclamar muito menos na oração. E quando você for fazer o seu pedido, você vai fazer com muito mais esperança, porque no início você já relembrou o que Ele fez pra você, quem Ele é, quão grande Ele é, quantas vezes Ele já te ajudou e por que Ele não vai te ajudar agora. E eu vou te dar até um exemplo de uma história muito massa que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, que é a história do rei Josafá. Josafá estava lá de boa, assim, aí chegaram para ele e falaram assim, deu ruim, tá vindo um exército aí, meu filho, atrás de nós. Aí a Bíblia registra que a primeira coisa que Josafá fez é começar a orar.
E na oração dele, antes dele falar com Deus o que estava acontecendo, ele começa a falar o que Deus é. Vou ler um inicinho aqui pra você, mas ele fala um monte de coisa sobre Deus, aí só lá no finalzinho que ele vai falar, olha, nós vamos morrer, Deus. O povo tá vindo aí. Mas antes ele começa a falar, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Ele começa a falar que não foi você que deu essa terra pra gente, Deus. Começa a elogiar a Deus. E no final é que ele vai falar, então, o Senhor deu essa terra aí pra gente, mas acontece que tem uma galera vindo atrás de nós aí, entendeu? E vai dar ruim, porque nós vamos morrer, porque nós não tem defesa aqui. Aí no verso 17, Deus ainda responde pra ele assim, olha que legal. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. E sabe como que aconteceu? Eles pegaram o restinho de exército que tinha lá deles, que não tinha chance nenhuma, mas como Deus falou pra eles irem e pra ficarem tranquilos que não ia precisar ter batalha, eles foram assim mesmo. E sabe o que Josafá fez? Na frente do exército, ele escolheu pessoas para irem cantando. E quando chegaram lá, o outro exército estava todo acabado, sem eles terem feito nada. Então isso é uma história que deixou bem claro para mim o quão bom é a gente louvar, a gente lembrar de quem Deus é. Porque se Josafá conseguiu enfrentar um exército inteiro, sem força nenhuma, cantando, o que a gente não pode fazer no nosso dia a dia se a gente louvar a Deus primeiro, antes de começar a pedir as coisas? E como eu falei no vídeo devocional, eu faço isso anotando num caderno. Então eu ia lá e escrevi, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso e tal. Só que aí chegou um tempo que eu comecei a ficar sem ideia, sabe, de elogio. Aí o que eu comecei a fazer? Nesse momento do louvor, eu ia ler algum salmo, porque os salmos são cheios de coisas assim, louvando a Deus e elogiando a Deus. E muitas vezes eu lia e falava assim, desse salmo, qual elogio para Deus que tem nesse salmo aqui, o principal? Deus é justo. Aí eu escrevi lá, Deus é justo. Nesse momento também, uma forma de você louvar é relembrar o que Deus já fez para você lá há muito tempo atrás, sabe? Porque às vezes a gente tem mania de esquecer o que Deus já fez e só focar naquilo que tá faltando. Depois que você louva a Deus, você agradece. Esse momento é muito fácil, né? Porque para todo lugar que você olhar, seja onde quer que você estiver orando, vai ter um monte de coisa te lembrando de coisas que você pode agradecer a Deus. Nesse momento eu anoto lá alguma coisa que eu quero agradecer a Deus, para não ficar todo dia a mesma coisa, tipo, obrigado pela água, obrigado porque eu respiro, pela vida, não sei o quê. Às vezes eu faço assim, qual é a coisa que eu mais queria agradecer a Deus hoje? Aí eu escrevo lá essa coisa que eu mais queria agradecer. Depois de agradecer, você vai pedir perdão. Aí é um momento que você tem para lembrar daqueles defeitos que você precisa de ajuda ou aquelas coisas que você faz de errado, que você precisa que Deus te perdoe, que Ele te ajude, ou alguma coisa de errado que você já fez há muito tempo e nunca chegou a falar com Deus, pedir perdão por aquilo. E esse passo eu achei muito interessante também quando eu comecei a fazer, porque a nossa tendência é ou pedir ou agradecer na oração, né? Mas assim, pelo menos eu não tinha esse hábito de sempre ficar lembrando alguma coisa que eu precisava de ajuda de Deus. E não é pra você ficar se martirizando, tipo assim, ficar tentando achar defeitos em você. Mas é um momento de você ser humilde e falar assim, Deus, eu acho que eu preciso melhorar nisso, me ajuda com isso aqui. Ou às vezes você vacilou com alguém, você mentiu pra alguém, alguma coisa assim. E é um momento de você lembrar disso e falar, não, eu preciso melhorar, me ajuda com isso, me perdoa por ter feito isso. Nos primeiros dias que eu comecei a anotar lá, cada dia uma coisa pra pedir perdão, foi mais fácil, que já tinha algumas coisas ali em mente que eu queria pedir perdão a Deus, mas depois começou a ficar difícil. Aí eu percebi essa tendência da gente de sempre ver as coisas ruins dos outros, mas não ficar observando o que a gente tem para melhorar. Então, esse passo também me ajuda todo dia a me conhecer um pouco mais, porque é um momento que eu paro realmente e eu preciso escrever no meu caderno uma coisa para pedir perdão. Então, é um momento que eu paro e penso assim, o que eu fiz ontem? Será que eu falei alguma coisa para alguém que não deveria? Paro e reflito o que eu tô fazendo no meu dia a dia. E isso vai me ajudando a melhorar como pessoa. Quando não vem algo assim na cabeça, não que eu seja perfeita, gente, que eu erro muito, todo dia tem um monte de pecado lá pra eu me escrever, pra me pedir perdão, mas às vezes a gente não observa muito bem o nosso comportamento, né? Aí o que eu faço? Faço a minha leitura da Bíblia do dia e vejo naquela história, naquela leitura que eu fiz, se tem algo ali que me mostrou que eu preciso melhorar em algum aspecto, e aí eu escrevo essa coisa ali.
O quarto momento nesse tipo de oração é você interceder por alguém, você separar ali um tempo para pedir a Deus ajuda por alguém, algum amigo seu que está doente, alguma pessoa que está precisando. E em quinto, só por último, é que você vai pedir. E se você parar para observar, a maioria das orações que a gente faz, a primeira coisa que a gente quer é pedir, 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 pedir. Dessa forma, a gente só vai pedir no final. Então isso já vai transformando a nossa mente. Porque primeiro a gente louva e lembra de quem Deus é. Depois a gente agradece pelas coisas que Ele tem feito. Depois a gente pede perdão, que traz humildade pra gente lembrar que não somos perfeitos, que a gente precisa melhorar a cada dia. Depois a gente começa a lembrar de quantas pessoas estão precisando muito de ajuda. Isso transforma a gente, porque no momento que você for fazer o seu pedido, você já lembrou de tanta coisa que talvez o pedido que você estava querendo tanto e falando que Deus não ouve, começa a ficar um pouquinho menor. Então eu gosto muito de fazer esse método por isso. Se você está em dúvida assim nesse método, quanto tempo você vai gastar para fazer cada coisa, você pode começar assim, começa, sei lá, fazendo 1 minuto para cada coisa. Então você vai gastar 5 minutos. 1 minuto louvando, outro pedindo perdão e assim por diante. Ou você pode fazer igual eu tenho feito ultimamente. Eu escolho uma coisa para fazer em cada um. Então eu faço um elogio para Deus, um louvor, eu peço perdão por uma coisa, eu intercedo por uma pessoa e cada dia um. Não é que você tenha que fazer desse jeito, tá? Você pode orar da forma que você achar melhor, que estiver no seu coração. Igual eu falei, à noite eu converso mesmo, eu vou falando, filho. Tudo que vem na cabeça eu vou falando ali na oração. Não tem tempo, não tem nada. Às vezes você vai precisar disso, você precisar só tirar aquilo da sua cabeça. Mas esse método ele é bem legal para ir trabalhando também seu relacionamento com Deus. E sobre a oração assim mais livre, que você vai falando do jeito que você quiser, às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu não consigo ficar muito tempo. Então eu vou te dar um desafio. Um dia você vai pegar e falar assim, hoje eu vou ficar 3 minutos orando. Aí você vai falando ali com Deus, conversando. Esse exercício é para você aprender a conversar com Deus. Então você vai ficar assim, 3 minutos orando. No outro dia você vai aumentar para 5 minutos. Ficar 5 minutos falando com Deus. Você vai ver, gente, eu já fiz isso e é muito massa, porque tem dia que fala assim, meu Deus do céu, eu já falei tudo que eu queria e só passou 1 minuto. Mas você tem que ficar orando 5 minutos. Aí começa a vir outros assuntos. E eu fui aumentando. A outra semana era 10 minutos. E você pode usar desse método que eu falei para te ajudar também a conversar. Porque em cada passo desse você vai ter uma conversa com Deus sobre algum assunto. São essas as dicas que eu queria dar para vocês nesse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você quiser também me ajudar de alguma forma, eu te peço para você se inscrever aqui no canal e deixar um like também para o YouTube entender que esse canal é relevante para as pessoas. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo!